Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Diariamente nós temos tido a oportunidade deste encontro. E você tem aberto aí a porta da sua casa, de uma forma figurativa, dizendo, mas abrindo aí a tela do seu celular, talvez o seu computador, para que eu possa estar comunicando com você a Palavra de Deus. Quero te agradecer por essa oportunidade que você está me dando de trazer essa palavra e dizer para você que mais do que me dar essa oportunidade, você está recebendo da parte de Deus uma palavra para o seu dia, para a sua vida, para abençoar a sua jornada, abençoar o seu trabalho, tudo aquilo que você for fazer. Porque a palavra de Deus diz assim, que a palavra dele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ou seja, Deus quer nos dar discernimento, conhecimento, sabedoria para a condução da nossa vida. E o meu desejo para você é que em todas as coisas você seja feliz e bem-sucedido para a glória de Deus e para benefício da sua vida e de todos que estiverem ao seu redor. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. E como sempre eu quero te fazer esses dois convites muito especiais. Primeiro, para que você fique comigo até o final dessa transmissão aqui, quando nós teremos o nosso momento de oração. Eu quero orar pela sua vida, em cima do texto da palavra que nós vamos meditar hoje. E o meu segundo pedido, como sempre, meu convite, é que você acompanhe a leitura da palavra comigo. E o texto que nós vamos meditar nele hoje está aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21. Mateus 18, versículo 21. É um texto conhecido, mas é um texto muito profundo e importante para a nossa edificação hoje. Então, se você puder, tome a sua Bíblia nas suas mãos aí agora e leia comigo. Se você não puder, eu sempre deixo na descrição do vídeo o endereço, a referência bíblica para que você possa ler depois. E eu te encorajo a ler, sim, conferir se o que eu li aqui realmente é o que está constando na Bíblia. E mais do que isso, para que você receba diretamente da palavra de Deus uma revelação, um consolo, um fortalecimento. Amém? Então vamos lá. Mateus capítulo 18, versículo 21. Assim diz a palavra de Deus. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo não até 7, mas até 70 vezes 7. Que palavra muitas vezes contundente para nós. Uma palavra rica, com muito conhecimento, com muita informação. Esse pequeno trecho, ele traz para nós algo muito poderoso. Tem um pastor, amigo meu, já falecido, e ele escrevia um livro, e nesse livro ele tinha uma dezena, centenas de versículos, melhor dizendo, que eram versículos que ele chamava de versículos terapêuticos. Versículos na Bíblia que ajudavam-nos a curar a nossa saúde emocional, psicológica e sentimental. E muitos versículos tinham uma relação direta com o perdão. O perdão é terapêutico. Precisamos entender o que Deus quer conosco com relação ao perdão. E eu quero te convidar hoje a meditar comigo nos benefícios do perdão. Eu quero trazer para você aqui alguns pontos muito importantes pelos quais Deus deseja, ordena que nós venhamos perdoar. O primeiro e o mais importante de todos eles, porque Deus em Cristo já perdoou todos os nossos pecados. Deus, ele determinou que o pecado, ele afastaria o homem de Deus. Quando Deus criou o homem, ele determinou, olha, o pecado, as falhas que o homem comete vão afastá-lo de mim, porque eu sou santo e não posso me envolver com o pecado. Mas ao mesmo tempo que Deus determina isso, ele também estabelece um caminho para que nós possamos resolver o problema do pecado. Afinal de contas, Deus não queria que a nossa relação com ele fosse definitivamente encerrada. Então, em Cristo Jesus, nós temos perdão dos nossos pecados.
Deus, ele não vai perdoar os nossos pecados. Ele já perdoou lá na cruz do Calvário todos os nossos pecados. Jesus, quando ele entra ali no ambiente do Getsemane, que ele começa a chorar lágrimas e sangue, ele transpira o sangue ali, de tanta tensão, começa o seu Calvário, começa o período em que ele vai pagar literalmente com sangue pelo perdão dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser redimidos. É um preço muito alto, o sangue inocente que foi derramado naquela cruz. E qual era o propósito? Que ele pudesse dar-nos o perdão pelos pecados. Nós recebemos o perdão não porque nós merecemos, mas porque nós nos arrependemos dos nossos pecados. E por que nós arrependemos do nosso pecado? Porque o Espírito de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós descobrimos que precisamos de um Salvador, de alguém que possa nos livrar da culpa do pecado. Esse é o ponto mais importante. Nós devemos perdoar porque Jesus já nos perdoou. Ele já tirou de nós a culpa, ele levou sobre si todas as nossas culpas, todas as nossas iniquidades estavam sobre ele. Então, quando Deus nos ordena que devamos perdoar, ele está dizendo, olha, eu já perdoei vocês. Vocês precisam também fazer como eu fiz. E por quê? Porque a falta do perdão, ela nos distancia de Deus. Porque a falta do perdão também é um pecado. E é um pecado gravíssimo. É um pecado que atenta contra a santidade e a bondade e o favor de Deus. Quando nós decidimos não perdoar, nós estamos nos colocando numa posição acima de Deus. Como se isso fosse possível. Porque ele exerceu perdão. Então ele diz para nós, também devemos exercer perdão. Outro ponto muito importante é porque o perdão, ele é terapêutico para nós. Quando nós liberamos perdão, nós estamos iniciando um processo de cura da nossa alma. Por quê? Nós vamos perdoar porque alguma coisa nos feriu. Alguém nos ofendeu, houve uma ofensa, houve algo grave que gerou em nós tristeza, gerou em nós amargura, ressentimento, mágoa. Então, nós começamos um processo de sofrimento por causa dessa dor. Uma dor que é causada pelas mais diversas possibilidades. Existem situações muito graves, terríveis, que acontecem contra a nossa vida e que nós achamos que não há possibilidade nenhuma de se liberar perdão. Situações muito graves. Existem situações menos graves, porém, não se pode comparar experiências. Às vezes o que é muito grave para mim, para você não é muito. Às vezes o que é muito para mim, para você também não é. Então nós não comparamos experiências, mas uma coisa nos alinha. Todos nós precisamos do favor de Deus. E quando nós não perdoamos, nós estamos retendo em nós toda a dor e todo o sofrimento daquilo que nos ofendeu, daquela pessoa que nos magoou, que nos feriu, seja lá qual o motivo. E todas as vezes que nós não liberamos perdão, nós carregamos a memória daquele sofrimento, daquela ofensa, como uma dor na nossa vida. Isso adoece a nossa alma, isso adoece as nossas emoções. Nós passamos a pensar muito mais naquele que nos ofendeu do que em qualquer outra coisa. Quando nós somos feridos e nós não conseguimos liberar perdão, todos os dias, toda hora a gente está lembrando daquela dor, está lembrando daquela pessoa e as nossas emoções são adoecidas por causa disso. A falta do perdão é um desejo do nosso coração de vingança. Nós precisamos admitir essa verdade. Quando nós não perdoamos é porque nós decidimos que a vingança é a única resposta para a nossa dor. Mas Deus está dizendo para mim e para você, a resposta para a sua dor, para o seu sofrimento é o perdão. É difícil muitas vezes perdoar, mas em primeiro lugar, Deus já nos perdoou. Segundo, o perdão vai curar a sua alma. O perdão vai te libertar dessa dor, desse sofrimento. Terceira coisa muito importante que nós precisamos entender, que o perdão, ele não significa tirar a culpa do outro.
Quando você perdoa, você não está tirando a culpa do outro, você não está redimindo o outro, você não está necessariamente se reconciliando com a outra pessoa. Por quê? Porque isso vai depender exclusivamente daquela pessoa, não depende de você. O perdão é uma cura que vai surgir no seu coração, vai surgir na sua alma, nas suas emoções. Então existe uma fase do nosso perdão que é uma fase espiritual, onde nós cremos que devemos perdoar porque Deus nos deu essa direção, porque é uma cura para as nossas emoções. Segunda etapa do perdão é quando a nossa alma começa a ser curada e nós começamos a lidar com aquela dor de uma forma cada vez mais diferente. O perdão não significa que toda a dor será eliminada, mas você vai lidar com aquilo sem que aquilo traga para você um peso, sem que aquilo traga para você sofrimento, sem que a sua vida fique presa à vida daquele que te ofendeu. Então, o perdão, ele não significa que você está tirando a culpa do outro, que você está tirando a responsabilidade do outro, que você está se reconciliando com o outro. Não, o perdão, ele começa a operar na sua vida. Seria ideal se a reconciliação acontecesse, mas nem sempre é possível, porque não depende só de você. Então Deus está dando para mim e para você uma direção espiritual hoje, que o perdão, ele vai nos dar liberdade, nós seremos livres. Eu já tive tantas situações na minha vida em que eu tive a oportunidade de perdoar, e eu percebi que foi difícil liberar o perdão, mas quando eu liberei o perdão, o meu coração ficou leve, a minha vida fluiu, a minha relação com Deus entrou no outro nível. Precisamos entender que a falta do perdão na nossa vida, no sentido de nós não perdoarmos aqueles que nos têm ofendido, como diz aquela famosa oração do Pai Nosso, quando nós não perdoamos, nossa relação com Deus está interrompida, a nossa alma vai sendo ferida, mas existe uma chave que precisa ser virada hoje. E eu te encorajo, exerça perdão. É difícil, sim, mas é possível. Deus jamais nos daria essa ordenança, Deus jamais colocaria-nos diante dessa necessidade se Ele não soubesse que isso para nós não seria possível. É possível e Deus pode te ajudar hoje a liberar perdão, a ter o seu coração livre, ter sua alma curada, ter a sua saúde emocional restaurada com o perdão. Deus quer te curar hoje e liberar o perdão é o primeiro passo para que você experimente um novo momento, uma nova história na sua vida. Eu quero voltar no outro dia para falar um pouco mais sobre isso, mas por hoje é o que o Senhor nos permitiu compartilhar para começar a trabalhar no seu coração e você experimentar dessa liberdade. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra e sobretudo obrigado porque o Senhor nos tem perdoado. Eu quero pedir que sobre a vida de cada pessoa que está recebendo essa mensagem agora, que foi ferido, que a dor é tão intensa, nós não temos ideia de quão pesado foi o que essa pessoa vivenciou, o tamanho dessa dor, de uma traição, de uma perda, de um roubo. Pai, nós não temos como mensurar a dor de quem agora está recebendo essa mensagem. Mas eu sei que o Senhor pode ajudar essa pessoa a ser liberta, Pai, dessa mágoa, desse ressentimento. Ajuda, Senhor, a quem está ouvindo essa mensagem agora, a liberar o perdão de forma sincera e plena, para que ela possa ser, Pai, livre, para que ela possa ter a sua alma curada, as suas emoções restauradas. Ó Deus, traga libertação. Pai querido, que essa pessoa que está ouvindo essa mensagem agora, ela seja tocada pelo Teu Espírito Santo e ela tenha compreensão do que significa perdoar. Porque, ó Deus, nós sabemos que o perdão, ele nos conecta diretamente com o Senhor, Pai, porque o Senhor diz na Tua palavra que sim, que quando nós perdoamos os pecados, perdoamos as ofensas, o Senhor perdoa também os nossos pecados. Por isso eu te agradeço por este momento tão precioso e te agradeço pela obra que o Senhor está fazendo na vida de cada pessoa que recebe essa mensagem, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te fortaleça nessa decisão tão importante. Continue conosco,
se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu pedido de oração nos comentários, vai ser uma honra poder te servir dessa forma e não deixe de compartilhar essa mensagem. Eu quero voltar assim, a falar mais sobre esse assunto, porque eu sei o quão importante ele é e quanto nós precisamos lidar com isso. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.